Paz do Senhor, meus irmãos. Por que demônios temem o nome de Jesus e a cruz? Muito provavelmente, vocês sempre veem nos filmes de terror o que eles passam quando veem a cruz e escutam o nome de Jesus. Então hoje a gente vai explicar aqui para vocês o motivo de tudo isso que eles passam e qual a importância da cruz e do nome de Jesus. O primeiro ponto é que Jesus veio pagar os pecados da humanidade, consumir os pecados da humanidade, se tornando um intermediador entre Deus e os homens. E assim sendo, o reino de Deus seria aberto aos seres humanos que crescem em Cristo como seu Salvador. Antes de Cristo, essa região celestial não tinha sido aberta para nenhum outro ser além dele mesmo. As almas todas iam para uma região que eles chamavam de Mansão dos Mortos, ou Sheol, e haviam duas repartições, a mais baixa e uma um pouco mais elevada, onde ficava Abraão. E essa região era chamada de Seio de Abraão. Inicialmente, Satanás inflamou o coração daqueles que seguiam a mesma fé de Cristo, que era o judaísmo. Muitos não sabem que Jesus também era judeu. E qual era o plano de Satanás? O que ele não sabia, e soube de última hora, era que a cruz era o cumprimento da profecia messiânica sobre aquele que viria e pagaria pelas nossas iniquidades, como dito em Isaías 53:12. E quando Satanás descobriu, ele fez de tudo para que Cristo não conseguisse completar sua missão na cruz. Inflamou o coração de todos aqueles que cercavam ele, que cercavam Cristo, buscando impedir a salvação das almas do presente, futuro e passado, pois aqueles que já haviam morrido permaneciam na mansão dos mortos. E que é interessante lembrar que não era o inferno. E quando Jesus encerra sua jornada em carne, dizendo a Deus que estava consumado, o mundo espiritual estremeceu. E outra coisa aconteceu. A cruz foi como uma chave entre Deus e o ser humano, que antes só se comunicava com Deus dentro dos templos e através de um sacerdote. A sintonia entre Deus e os homens era muito mais difícil. E essa área, inclusive dentro do templo, que Deus se comunicava com o sacerdote, era em uma área especial coberta por um véu, que assim que Jesus morreu na cruz, esse véu foi cortado de cima para baixo. Então o primeiro ponto é que a cruz é uma porta para Deus, pois se Jesus pagou os pecados que foram colocados na terra através do primeiro homem, o ser humano não nascia mais pecador, nascia com consequências do pecado, mas a alma já não era mais pecadora, pois Jesus pegou para si aquele pecado e se tornou o eterno cordeiro, que antes, pelos judeus, era um cordeiro, era um animal, que quando eles pecavam, eles pegavam o melhor de seus cordeiros e matavam em um sacrifício para expiar os seus pecados. E Jesus é o sacrifício perfeito. Então você aceitando ele como esse sacrifício, você tem o cordeiro de Deus, o cordeiro perfeito. Então é aquele que sempre que você peca e se arrepende, entregando seus pecados a Jesus, você tem aí o seu intermediário, como dito em Timóteo, seu intermediário que vai mediar seus pecados com Deus. Vai ser o seu advogado espiritual, como se fosse um advogado espiritual, né? A cruz ser apresentada como objeto é algo mais da Igreja Católica. Dentro das igrejas evangélicas, o nome de Jesus e a palavra da cruz já é o suficiente, pois como dito na Bíblia, se o mundo foi criado através do verbo, que em grego é logos, e logos significa também palavra, a palavra já é poderosa, meu irmão. E aí que a gente entra no segundo ponto. A terra e tudo que existe foi criado através da palavra. No início era o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e andou entre nós. Isso aí está no início de João, um dos livros da Bíblia. Ou seja, a ação de Deus veio através da palavra. E aí é curioso quando a gente entra na questão da Trindade, né? Porque como eu falo muitas vezes, a gente age em meios diferentes. Por exemplo, o Amadeus que está aqui é o mesmo Amadeus que está aí na internet, que vocês conversam e que inclusive podem comentar, e também é o mesmo Amadeus que está em livros, está em palavras escritas em papel. Então a Trindade é vista desse jeito, e o Espírito Santo é a ação de Deus, e Jesus, que é a sua palavra, é o seu mediador. E aí é curioso que também entra aquela questão do advogado, é aquele que vai te defender diante do Senhor, como se fosse a parte de Deus que vai fazer essa mediação entre o homem e o Pai. Então mencionar o nome Jesus Cristo, você está invocando o nome daquele que trouxe a nova aliança para a terra. Você clama por aquele que tudo criou e é a luz do mundo. Em João 1,5, na tradução Ara, fala: a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. O nome de Jesus é poderoso, e repreender usando o nome dele é trazer a única e verdadeira luz às trevas, e com a luz, as trevas não prevalecem. Terceiro ponto, a primeira luz a tocar a mansão dos mortos. Logo após o coração de Cristo parar de bater, ele é glorificado, ele sobe até o Pai, é glorificado e depois vai até a mansão dos mortos. Nessa região dos mortos, Jesus foi a primeira luz que se aproximou. Na Bíblia, em Pedro, é dito que ele encontrou almas até mesmo da época de Noé. Ali, certamente, foi uma das maiores derrotas de Satanás. E ali, elas tiveram a oportunidade de ouvir a pregação de Jesus. O trabalho de anos de Satanás foi jogado fora. Então esse é mais um motivo que a cruz traz vergonha para todos os demônios. Além de ser uma chave entre Deus e a terra,
uma porta entre essa região celestial e o nosso mundo também traz vergonha aos demônios. Outro ponto, Satanás foi enganado pela primeira vez, ou seja, essa também foi uma das suas maiores vergonhas. Algo que ele achou que seria a sua vitória acabou sendo a sua derrota. E isso ele soube bem em cima da hora. Como podemos ver no final da jornada de Jesus, em João 3, 14 e 15. E olha só esse trecho. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. E essa história é curiosa, porque Deus mandou Moisés erguer uma serpente, e também uma espécie de cruz, e todas aquelas pessoas que olhassem para a serpente e crescem que seriam curadas pelo aquele ato de fé, teria a sua cura bem-sucedida, que foi uma época que muitos estavam morrendo para picadas de cobra no deserto, quando o povo estava atravessando do Egito para a terra prometida. Então Jesus seria aquele que o ser humano, crendo, colocando a sua fé na salvação, serviria como uma porta para Deus. E serviria assim como a serpente serviu com Moisés, trazendo cura para aqueles que estavam doentes. Só que Jesus, claro, é a cura para nossa alma, salvação eterna. E aí, no versículo 15, depois que fala do necessário que o Filho do Homem seja levantado, né? Fala assim, para que todo o que nele crer tenha vida eterna. Aí é exatamente isso que eu acabei de falar. A cura de sua alma, que vai te trazer a vida eterna e não a sua morte espiritual, é crer em Jesus como aquele que salvou você. 5. Jesus não só foi aquele que, em sua forma completa, criou prisões espirituais para os demônios, mas também foi aquele que ensinou para onde esses demônios deveriam ser lançados quando fosse feito um processo de libertação, um exorcismo, ou seja como as igrejas diferentes falem. E esse lugar na Bíblia é chamado de abismo, onde habita um dos demônios mais perigosos e são mencionados na Bíblia. Seu nome é Abaddon, trazido também como destruição. Lá, esse ser habita na escuridão e só será liberado no Apocalipse, o fim dos tempos. E essa questão do abismo é dito em Lucas 8:31, que é falado assim: e imploravam-lhe que não os mandasse para o abismo. Lá eles não saem. Somente no Apocalipse vemos os demônios saindo de lá. Em Apocalipse 9:11 diz assim: tinham como rei sobre eles um anjo do abismo, cujo nome em hebraico é esse que eu falei, Abaddon. Ele já está preso no abismo desde o início. E quando sair, levará junto de si uma horda de gafanhotos, como dito em Apocalipse 9:3. Então, galera, esse foi o vídeo de hoje, explicando um pouco sobre o significado da cruz e do nome de Jesus Cristo no momento do processo de libertação daqueles que são atormentados por demônios. E ó, gente, tem muita gente que já foi liberta por pastores. Só eu sei de dezenas de histórias. Não só liberta, porque muita gente acha que a possessão é o único jeito do demônio atuar na vida da pessoa, mas não. A gente também tem opressão e várias outras maneiras. Opressão é quando a pessoa costuma a ter aquela noite com uma presença estranha que vem sempre visitar, com cheiros estranhos, com aquelas paralisias que muitas vezes vêm seguidas de visões, aquelas paralisias do corpo, visões também que vêm na madrugada. Esses ataques costumam vir na madrugada. Muito obrigado aí pela atenção, galera. Deixa aquele like no vídeo, compartilhem com seus amigos e até o próximo.